Você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Marte, o planeta vermelho, tem sido um dos maiores mistérios da astronomia e da exploração espacial. Desde os tempos antigos, Marte fascina a humanidade. Seu brilho avermelhado no céu noturno inspirou mitos, lendas e, claro, muita ciência. Mas o que realmente sabemos sobre esse planeta tão intrigante? E o mais importante, existe ou já existiu vida por lá? Hoje, vamos explorar as descobertas mais incríveis sobre Marte e as missões que buscam respostas para um dos maiores enigmas da humanidade. Há bilhões de anos, Marte era muito diferente do deserto congelado que conhecemos hoje. Imagens e dados sugerem que no passado, Marte tinha rios, lagos e até oceanos. A atmosfera era mais densa e o clima provavelmente era mais ameno, permitindo a presença de água líquida. A Terra primitiva também era um lugar hostil, mas a vida conseguiu surgir aqui. Isso poderia ter acontecido em Marte também? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Estou ansioso para falarmos sobre Marte. Se Marte teve água por períodos prolongados, então existiram condições favoráveis para a vida. Recentemente, o rover Perseverance fez uma descoberta histórica na cratera Jezero. A cratera Jezero foi escolhida justamente porque, há bilhões de anos, era o leito de um antigo lago e um delta de rio. O Perseverance encontrou moléculas orgânicas em rochas sedimentares, especialmente em formações de argilominerais, que costumam preservar compostos biogênicos na Terra. Esses compostos incluem carbonos complexos, que são essenciais para a vida como conhecemos. Eles foram analisados pelo instrumento Sherlock, que usa a espectroscopia Raman para detectar composição molecular. Mas calma! Isso não significa que encontramos alienígenas em Marte, mas sim que há indícios de que condições favoráveis existiram lá. Os cientistas também analisaram sinais de oxidação nas rochas. O ferro encontrado em Marte sofre um processo de oxidação semelhante ao que acontece na Terra, quando bactérias interagem com minerais. Isso poderia ser um possível indício de processos biológicos. Outro achado promissor foi o oceano subterrâneo, detectado pelo módulo InSight. Utilizando sismômetros altamente sensíveis, a sonda conseguiu mapear a estrutura interna de Marte, revelando a presença de reservatórios subterrâneos de água líquida. Esses reservatórios são protegidos da radiação letal da superfície e poderiam abrigar formas de vida semelhantes às encontradas no Lago Vostok, na Antártica, onde bactérias sobrevivem sem luz solar. Um estudo publicado na revista Science em 2021 revelou que Marte tem grandes quantidades de percloratos no solo, que poderiam ser uma fonte de energia para micro-organismos. Os cientistas também encontraram indícios de metano flutuando na atmosfera marciana. Aqui na Terra, a maior parte do metano atmosférico é gerada por processos biológicos, como decomposição de matéria orgânica. Isso torna essa descoberta muito intrigante. O rover Curiosity detectou picos sazonais de metano, sugerindo que sua fonte pode ser subterrânea e potencialmente biológica. Isso foi confirmado por medições independentes do Trace Gas Orbiter, começando pelas moléculas orgânicas em rochas sedimentares. O rover Perseverance, equipado com o instrumento Sherlock, analisou amostras de rochas sedimentares na cratera Jezero. Esse equipamento utiliza espectroscopia Raman, uma técnica que permite identificar assinaturas químicas de compostos orgânicos. As amostras coletadas continham moléculas baseadas em carbono, fundamentais para a vida. Essas estruturas são semelhantes a compostos encontrados em ambientes aquosos na Terra, sugerindo que processos hidrotérmicos podem ter ocorrido e influenciado sua formação.
A presença dessas moléculas reforça a ideia de que Marte teve condições químicas favoráveis à vida em algum momento do passado. Agora, vamos falar sobre os sinais de oxidação nas rochas. O Perseverance e o Curiosity identificaram diferentes níveis de oxidação nos minerais marcianos, utilizando espectrômetros a laser para examinar a composição química das rochas. A presença de hematita e magnetita, minerais resultantes da interação entre ferro e água, sugere processos geológicos complexos, semelhantes aos encontrados em locais da Terra onde bactérias metabolizam ferro. Além disso, os dados indicam que houve flutuações nos níveis de oxigênio na atmosfera marciana, o que poderia ter criado nichos para possíveis formas de vida microbiana. Esse tipo de oxidação é um indicador potencial de processos biológicos, pois, na Terra, micro-organismos desempenham um papel fundamental nessas reações. Agora vamos falar sobre a descoberta do oceano subterrâneo. O módulo InSight detectou sinais sísmicos que indicam a existência de um oceano subterrâneo salgado, localizado a dezenas de quilômetros abaixo da superfície de Marte. A sismologia permitiu mapear camadas subterrâneas e identificar regiões onde há materiais mais porosos, possivelmente preenchidos com água líquida. Na Terra, lagos subglaciais, como o Lago Vostok, na Antártica, contêm vida microbiana isolada há milhões de anos, tornando essa descoberta extremamente promissora. Se esses reservatórios forem confirmados como hospedeiros de compostos orgânicos, poderemos estar diante da melhor evidência até agora de um ambiente habitável em Marte. Vamos falar sobre os indícios de metano. Os níveis de metano na atmosfera marciana, detectados pelo Curiosity e pelo Trace Gas Orbiter, variam sazonalmente, o que sugere uma fonte ativa no subsolo. O fato de que o metano se dissipa rapidamente indica que algo o está produzindo constantemente, seja por processos geológicos, como reações entre rochas e água, ou por atividade biológica. Aqui na Terra, comunidades microbianas chamadas metanogênicas são conhecidas por liberar metano como subproduto metabólico, o que levanta a intrigante possibilidade de vida subterrânea em Marte. As futuras missões da NASA e da ESA pretendem investigar mais a fundo essas emissões e coletar amostras que possam esclarecer sua origem. Com tantas evidências indiretas, a próxima etapa é trazer amostras de Marte para serem analisadas em laboratórios aqui na Terra. A Mars Sample Return Mission, que será lançada na próxima década, poderá responder definitivamente se Marte já abrigou vida. Afinal, o que é a Mars Sample Return Mission é um projeto ambicioso da NASA em parceria com a Agência Espacial Europeia, ESA, com o objetivo de coletar e trazer para a Terra amostras cuidadosamente selecionadas da superfície marciana. A missão está sendo planejada há anos e é considerada um dos passos mais importantes na exploração espacial, pois permitirá que cientistas analisem diretamente as rochas e o solo de Marte com tecnologia muito mais avançada do que a disponível nos rovers. Como a missão será realizada? O rover Perseverance, que já está em Marte desde 2021, está encarregado de coletar as amostras mais promissoras. Ele está armazenando essas amostras em tubos selados, escolhendo cuidadosamente locais com alto potencial para conter vestígios de vida passada ou condições geológicas interessantes. Até o momento, várias amostras já foram coletadas e armazenadas para um futuro transporte. O próximo passo será o envio do Sample Retrieval Lander, um módulo de pouso que levará um pequeno rover projetado para recuperar os tubos deixados pelo Perseverance. Esse rover especializado coletará os tubos e os armazenará em um sistema de transporte para o lançamento. Depois que as amostras forem carregadas, elas serão colocadas dentro do Mars Ascent Vehicle, MAV,
um pequeno foguete que será o primeiro a decolar da superfície de Marte. O MAVE levará as amostras para a órbita marciana, onde um outro veículo espacial, o Earth Return Orbiter, estará esperando. O retorno para a Terra. O Earth Return Orbiter, desenvolvido pela ESA, irá interceptar o módulo contendo as amostras na órbita marciana. Esse módulo será cuidadosamente lacrado e enviado em uma trajetória de retorno para a Terra. A cápsula de entrada irá atravessar a atmosfera terrestre e pousar em um local seguro, provavelmente um deserto, onde será recuperada para análise. Por que essa missão é tão importante? Essa será a primeira vez que materiais de Marte serão analisados diretamente na Terra, permitindo testes muito mais detalhados do que os que podem ser feitos pelos rovers. Os cientistas poderão usar equipamentos avançados para procurar bioassinaturas, sinais de vida passada e entender melhor a composição química e geológica de Marte. Se for encontrada qualquer evidência de vida, mesmo que microbiana, essa será uma das maiores descobertas da história da humanidade. E os desafios dessa missão. Apesar de extremamente promissora, essa missão apresenta vários desafios, desde a complexidade da logística até os altos custos envolvidos, tudo precisa ser cuidadosamente planejado. O envio de um foguete de Marte para a órbita é um feito inédito e precisa ser testado com sucesso. Além disso, há preocupações com a proteção planetária. As amostras precisarão ser manipuladas com extremo cuidado para evitar qualquer tipo de contaminação, tanto da Terra quanto de Marte. Quando a missão acontecerá? A missão Mars Sample Return está planejada para ser lançada na década de 2030. Se tudo correr como esperado, as amostras poderão chegar à Terra por volta de 2033. Isso pode parecer distante, mas é um dos projetos mais complexos já planejados pela NASA e ESA, e cada etapa precisa ser meticulosamente executada. O que podemos esperar da Mars Sample Return? Com essa missão, poderemos finalmente responder à pergunta: Marte já teve vida? Se não encontrarmos evidências de vida passada, ainda assim aprenderemos muito sobre a habitabilidade de Marte e os processos químicos que ocorrem lá. Independentemente do resultado, a Mars Sample Return Mission será um grande marco para a exploração espacial e poderá abrir caminho para futuras missões tripuladas ao planeta vermelho. E a pergunta que nos deixa intrigado: onde buscar sinais de vida? Os cientistas acreditam que os melhores lugares para encontrar sinais de vida estão nas crateras profundas, onde sedimentos podem ter preservado vestígios antigos. Outro alvo importante são os polos marcianos que abrigam gelo subterrâneo. As próximas missões buscarão bioassinaturas que podem confirmar se Marte já teve vida. Se Marte já teve vida, o que isso significa para a busca por vida em outros planetas? O telescópio James Webb e suas descobertas sobre Marte. Falamos sobre rovers, missões e até planos de trazer amostras de Marte para a Terra. Mas um dos instrumentos mais poderosos disponíveis hoje para estudar Marte não está no planeta vermelho. Ele está no espaço, a mais de 1,5 milhão de quilômetros de distância. Estamos falando do telescópio espacial James Webb. Por que o James Webb está estudando Marte? O telescópio espacial James Webb, JWST, foi lançado para investigar os mistérios do universo, desde as galáxias mais distantes até exoplanetas potencialmente habitáveis. Embora tenha sido projetado principalmente para estudar o espaço profundo, sua tecnologia infravermelha tem sido essencial para analisar a atmosfera, a composição química e a atividade climática de Marte. O Webb oferece uma visão completamente diferente do que já foi observado por rovers e sondas.
permitindo medições mais precisas de certos elementos na atmosfera marciana. Uma das primeiras descobertas do James Webb foi a detecção detalhada dos componentes atmosféricos de Marte. Ele analisou os gases presentes na atmosfera e confirmou a composição já conhecida, que inclui dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO e vapor d'água. No entanto, os dados do Webb trouxeram algo novo: medições extremamente precisas que indicam variações na distribuição desses gases ao longo do dia e das estações do ano. Isso ajuda os cientistas a entender melhor os ciclos atmosféricos de Marte e como ele interage com a radiação solar. As variações de temperatura e clima de Marte. O James Webb também observou as temperaturas da superfície marciana, mostrando como Marte aquece e resfria em diferentes áreas do planeta. Com isso, os cientistas puderam analisar melhor os processos de circulação de calor e a interação entre a poeira marciana e a radiação solar. Essas medições são fundamentais para futuras missões tripuladas, pois ajudam a prever como o clima de Marte pode afetar equipamentos e astronautas. A identificação de gases raros na atmosfera de Marte. Outro achado surpreendente foi a detecção de vestígios de dióxido de enxofre, SO2, um gás que pode indicar atividade vulcânica passada ou reações químicas inesperadas na atmosfera. Embora Marte não tenha vulcões ativos atualmente, essa descoberta sugere que reações químicas ainda ocorrem na atmosfera, o que pode alterar nossa compreensão sobre a dinâmica do planeta. Se houver emissões sazonais de certos gases, isso também pode sugerir processos geológicos ativos que não conhecemos. A detecção de mudanças sazonais no metano. O Webb também investigou o intrigante mistério do metano marciano. Conforme já detectado pelo Curiosity e pelo Trace Gas Orbiter, há flutuações nos níveis de metano em Marte, mas sua origem ainda é incerta. As observações do Webb ajudaram a refinar essas medições e podem, no futuro, indicar se o metano é produzido por processos geológicos ou biológicos. Isso é crucial, pois na Terra, grande parte do metano atmosférico vem de organismos vivos. A confirmação da presença de gelo de água e geada. Outro avanço importante foi a detecção de sinais de gelo de água e geada em diversas regiões do planeta. O James Webb conseguiu mapear com mais precisão áreas onde o gelo marciano se forma e desaparece ao longo do tempo. Essas informações são valiosas para futuras explorações humanas e para entender se Marte teve, ou ainda pode ter, reservatórios de água líquida abaixo da superfície. O que essas descobertas significam para o futuro da exploração marciana? O telescópio James Webb trouxe uma nova perspectiva sobre Marte, permitindo análises que seriam impossíveis a partir da superfície. Com a sua capacidade de capturar detalhes finíssimos da atmosfera e da composição química do planeta, ele está ajudando a preencher lacunas sobre a evolução climática e geológica de Marte. Se no futuro o James Webb ou outros telescópios espaciais detectarem algo como oxigênio molecular ou compostos associados à vida, poderemos estar mais perto de responder à pergunta: Marte já teve vida? Agora que sabemos mais sobre como o James Webb está revolucionando nosso conhecimento sobre Marte, o que você acha que será descoberto nos próximos anos? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Estou ansioso para falarmos sobre Marte.